isso, gente. Essa foi a aula de notas musicais. Até a próxima aula. Sejam bem-vindos à aula 3. Nessa aula nós vamos falar das notas musicais, mas é muito mais do que só falar em Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Na verdade, não tão mais assim, porque a gente tem que dar um passo de cada vez. Então vamos lá. Em primeiro lugar, quais são as notas musicais? As notas musicais são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E se eu tocar mais uma nota, repito o Dó. Então são 7 notas musicais que a gente faz muita coisa com elas. Então são só 7, mas não são só 7. A gente vai entender isso passo a passo, tá? As 7 notas musicais são uma redução bastante, digamos assim, grosseira da complexidade que é o som. Mas a gente tem que ter um ponto de referência, a gente tem que ter por onde começar, por onde partir. E a intenção de estudar a teoria musical é aprender a usar isso cada vez mais até chegar num ponto em que você fica assim, caramba, olha quanta coisa dá para fazer com esses 7 nomes. Então é isso, as notas são essas, basta para a aula de hoje, mas eu queria falar outras coisinhas a mais também. Em primeiro lugar, as letras que correspondem às notas. A gente usa aqui no Brasil como cifras, né? A cifragem das notas. A gente vai entender também aos poucos o que é a cifragem das notas e como é que a gente aplica isso. Mas por hoje, eu queria que ficasse registrado o seguinte. O Dó é a letra C, o Ré é a letra D, o Mi é a letra E, o Fá é a letra F, o Sol é a letra G, o Lá é o A e o Si é o B. Isso, querendo ou não, seria interessante se fosse memorizado agora. Eu não gosto muito de trabalhar com memorização, mas seria bom se fosse memorizado, porque é uma informação que vocês vão usando tanto com a prática que vocês não vão se confundir depois de um tempo. Mas nesse momento talvez seria legal memorizar. E como é que a gente pode fazer para memorizar? Pensar nas letras do alfabeto. Porque assim, você percebe o seguinte, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, mas a gente começa do C. O alfabeto não começa do C, o alfabeto começa do A. Então se você pensar A, B, C, D, E, F, G e pensar que começa do Lá, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, fica mais fácil decorar, né? Fica mais fácil memorizar. E por que então que a gente não diz que as notas musicais são Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol? Para facilitar logo tudo. É por uma questão de convenção. É assim que se faz, todo mundo faz assim. E aí fica difícil você querer inventar a roda para coisas que já estão no habitual, né? Existem outros motivos também, a própria teoria se apoia muito nisso, e a gente vai entendendo com o tempo. Então, a maneira mais eficaz de entender isso hoje é as notas musicais são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e as cifragens são A, B, C, D, E, F, G, sendo que você começa contando pelo Lá e não pelo Dó, porque o Dó é a letra C. Um outro assunto ainda para esse vídeo, para essa aula. Então aqui na tela nós temos um teclado com 88 teclas, ou seja, 88 notas, ou 88 alturas definidas. Pois é, esse teclado que está na tela é igualzinho a esse que está aqui, simula o teclado acústico, o piano acústico, né, o teclado do piano acústico com 88 teclas. Mas não eram só 7 notas? Pois é, exatamente, são 7 notas, mas não são ao mesmo tempo. Antes de qualquer coisa, deixa eu falar que no módulo 2, eu vou deixar o card aqui porque é uma aula gratuita, nós temos uma aula em que eu fico um pouquinho mais de tempo com vocês explicando sobre como identificar as notas no teclado. Então a gente vai passar um pouquinho correndo por isso agora, e é uma coisa importante mesmo que você não seja pianista ou tecladista, porque softwares de música, livros de música sempre utilizam o teclado como referência para citar notas, tá? Musicais em diversos contextos. Então vamos passar correndo aqui rapidinho, mas vai dar para entender. Vamos lá. Percebam que o teclado ele tem teclas brancas e pretas, né? E as teclas pretas, elas são organizadas em grupos de 2 e 3. Aqui, ó. 2 aqui, 3 aqui. 2 aqui, 3 aqui, 2 aqui, 3 aqui. E por aí vai, a gente só tem uma tecla aqui embaixo, que ela fica sozinha, né? Por uma questão de construção do instrumento.
Então a gente usa as teclas pretas para localizar as notas no piano. Então, porque as teclas brancas são todas iguais. Então, antes de 3 pretas, eu tenho o Dó. Ele está aqui, ó. Antes de 2 pretas, desculpa, eu tenho o Dó. Antes de 3 pretas, eu tenho o Fá. É assim que a gente localiza primeiro as notas no teclado. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Se eu sei onde está o Dó e onde está o Fá, eu sei onde estão as outras também. Então, o Dó vem logo depois do Ré, subindo. Dó, Ré, estou subindo. Ou seja, da esquerda para a direita no teclado, mas em se tratando de alturas, eu estou subindo a afinação. Então, Dó, Ré, Mi, Fá. Cheguei no Fá, que é a minha nota que vem antes de 3 teclas pretas. Sol, Lá, Si. E depois do Si, quem vem? Vem o Dó de novo. Então, eu tenho um outro Dó 8 notas depois. Por isso a gente chama isso de uma oitava. Então eu tenho esse Dó central aqui que eu coloquei antes. Eu fiz a contagem subindo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Veio outro Dó 8 notas depois. A gente chama isso de oitava. A distância entre um Dó e outro, ou entre um Ré e outro Ré, entre um Mi e outro Mi, ou seja, entre uma nota e sua repetição. Uma oitava acima, subindo, ou uma oitava abaixo, descendo. Então, usando o Dó aqui como referência, nós temos o Dó central. Vamos contar quantos Dós a gente tem no teclado? Primeiro subindo, ó, eu tenho esse Dó aqui, que está logo acima, mais um. Vai começar a fugir da câmera, porque a câmera não pega o meu piano inteiro. Mas você pode contar os Dós pela imagem. Agora descendo, do Dó central descendo, ó. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dós diferentes. São 8 notas diferentes, 8 alturas diferentes, espaçadas sempre em oitavas. De Dó a Dó, uma oitava. De Ré a Ré, outra oitava. De Mi a Mi, outra oitava. De Dó a Dó subindo, uma oitava acima. De Dó a Dó descendo, uma oitava abaixo. E como é que eu faço para saber quem é quem aí? Nós temos um meio de ver isso e nós vamos falar sobre isso na aula de pauta geral, que é a nossa aula 7. Então, espera um pouquinho que a gente vai chegar lá. Vamos, por enquanto, só chamar esse Dó central aqui. Esse que está no meio, esse aqui, ó. Vamos chamar ele de Dó central, tá? Ele está no centro do teclado, ele está no centro da pauta, que é o assunto que a Patrícia vai pegar com vocês na próxima aula. Ele está no centro da pauta, ele está no centro da pauta geral, ele está no centro do teclado. É o chamado Dó central, a gente também chama ele de Dó 3, mas a gente fala sobre isso na aula 7, tá bom? Então é isso, a gente fica por aqui e até a próxima aula. E antes que eu me esqueça, esse aqui é um conteúdo gratuito, um primeiro módulo gratuito de um curso online. Confira na descrição desse vídeo detalhes sobre o que você precisa saber para continuar com a gente caso você queira depois, tá bom? Então é isso, agora sim, a gente fica por aqui e até a próxima aula.